Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro, na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1. Hoje eu vou pregar o versículo que a irmã Cecília me ensinou. Né, irmã Cecília? Né? Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 19 até o 27. Ela me ensinou o 19 e o 20, irmãos. Nós vamos ler até o 27, tá bom? Tiago 1, 19 a 27. As crianças trouxeram o caderninho para anotar? Todo mundo com caderninho e caneta aí, que benção. Olha só, hoje eu vou falar, crianças, sobre 3 atitudes que nós devemos ter diante da palavra de Deus. Tá bom? Então, quando terminar a pregação, vocês precisam saber quais são essas 3 atitudes. Ok? Então, vamos ler o texto da palavra de Deus. Versículo 19 diz assim: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Nosso Deus, nós estamos mais uma vez diante da Tua presença e reconhecemos, Senhor, a nossa total dependência da Tua graça, para que nós possamos ouvir, receber e também praticar a palavra do Senhor. Senhor, que o Senhor se revele a nós nessa noite, que o Senhor abra bem os nossos corações e ouvidos, para que a palavra do Senhor faça em nós o propósito para o qual ela é enviada. Cuida de cada um de nós segundo as nossas necessidades e glorifica, Deus, o Teu nome nessa noite, na edificação do Teu povo, na salvação dos perdidos. Obrigado, Deus, ser conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar fazendo uma breve recapitulação dos sermões anteriores, só para nós fixarmos bem o que nós vimos até aqui. No primeiro sermão, eu preguei em 2 Timóteo 3, versos 14 a 17, e eu ensinei sobre a natureza da Escritura, o que a Escritura é. Ela é a palavra de Deus, né? Ela foi dada pelo sopro de Deus, e como palavra de Deus, ela é autoridade suprema sobre as nossas vidas. Por isso nós precisamos sempre andar de acordo com essa palavra. E falei também sobre o propósito da Escritura, o que ela faz em nossas vidas, né? E sobre isso eu criei um lembrete que são os 3 S's da Escritura, né? A Escritura foi nos dada para salvação, porque é ela que nos revela o serviço e santificação. O Salomão está atento aí, ó. Então, salvação, porque é ela que nos revela Cristo em quem nós cremos para sermos salvos. A santificação, e nesse processo de santificação,
eu expliquei que a Escritura ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige e ela nos instrui na justiça e também para o serviço, porque ela nos equipa, ela nos capacita para toda boa obra. Deus quer que nós sejamos crentes frutíferos no seu reino e esse papel de capacitação é do Espírito por meio da palavra de Deus. No sermão de quarta-feira passada, o presbítero Abner pregou em João 5, versos 31 a 39. E ele ensinou sobre os 4 testemunhos acerca de Jesus. O primeiro testemunho foi o testemunho de Deus, o Pai. Nós vimos que no batismo de Jesus, Deus Pai bradou do céu, dizendo: "Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Também no Monte da Transfiguração, quando ele se transfigura diante dos discípulos, ouviu-se a voz de Deus Pai, dizendo: "Este é o meu Filho amado, a ele ouvi." Esse foi o primeiro testemunho de Deus Pai. O segundo testemunho foi de João Batista. João Batista foi o precursor do Messias, Jesus Cristo, e quando ele veio, ele disse: "Eu não sou o Cristo, mas ele vem após mim, e ele é aquele de quem eu não sou digno sequer de desatar as alparcas da sua sandália." Então João Batista veio para testemunhar de Cristo. O terceiro testemunho foi o testemunho das obras de Jesus. O próprio Jesus disse: "As obras que eu realizo, elas testificam de mim, elas testificam que eu sou o Messias prometido, o Filho de Deus." E o quarto testemunho foi o testemunho das próprias Escrituras Sagradas. Jesus disse no verso 39 de João 5 aos judeus: "Vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam a ver nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam." Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento dão testemunho de Jesus Cristo. E conforme o irmão Abner nos ensinou, esse testemunho, esse último da Escritura, ele é o mais importante para nós. Importante no sentido de que é o testemunho que nós temos conosco todos os dias. Nós não ouvimos Deus Pai bradando do céu: "Esse é o meu Filho amado." Nós não temos João Batista aqui no nosso meio dando testemunho de Cristo. Nós não temos Jesus em carne e osso realizando milagres. Mas nós temos todos os dias essa testemunha nas nossas mãos, a palavra de Deus, pela qual podemos ler e ouvir, e elas sempre estão testemunhando de Jesus Cristo. Então, até aqui, irmãos, nós falamos basicamente sobre o que a Bíblia é e sobre o que ela realiza em nossas vidas. Agora, no sermão de hoje, eu quero enfatizar sobre as nossas responsabilidades diante da Escritura, diante da palavra de Deus. Essa carta ela foi escrita por Tiago, o irmão ou meio-irmão do Senhor Jesus, e é uma carta cheia de sabedoria prática. Os estudiosos costumam dizer que a carta de Tiago ela é como a carta de Provérbios, ela é o Provérbios do Novo Testamento. Tanta sabedoria prática que há nessa carta. Na ocasião em que Tiago a escreveu, os cristãos estavam enfrentando diversos tipos de problemas circunstanciais. Eles estavam enfrentando intensas perseguições. Tiago escreve essas cartas para cristãos que estão dispersos por todos os lugares. Estavam também enfrentando um momento de extrema pobreza e fome. E havia também problemas nos relacionamentos entre irmãos. Havia favoritismo para com os ricos, desprezo aos pobres, havia fofoca, calúnia, maledicência e diversos outros tipos de problemas. Tiago, então, escreve essa carta com o propósito de ensinar os cristãos a agirem com maturidade nas adversidades e em seus relacionamentos. No capítulo 1, no início aí, Tiago nos ensina, então, a termos atitudes corretas diante das provações, do verso 2 ao verso 4. Depois, do verso 5 a 8, ele nos ensina a termos atitudes corretas quanto à oração. Do verso 9 ao 18, ele volta na questão das provações, das tentações. E aqui no texto que lemos, do versículo 19 ao 27, ele nos ensina a termos atitudes corretas diante da palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Tiago, ele nos ensina então, irmãos, 3 atitudes que nós devemos ter diante da palavra de Deus. A primeira atitude, e as crianças podem anotar, é que nós devemos, diante da palavra de Deus, nós devemos ouvir
prontamente. Ouvir prontamente. Está aí nos versos 19 e 20. Acompanhe comigo. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Essa palavra, portanto, que inicia aí o verso 19, ela liga o que Tiago está dizendo ao que ele disse anteriormente. No verso 18, se vocês acompanharem comigo, Tiago explicou que Deus, segundo a sua vontade, nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ou seja, ele nos salvou por intermédio da palavra e, portanto, todo cristão, todo aquele que foi gerado, salvo pela palavra, deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A ideia de ouvir aqui, irmãos, ela pode ser aplicada como um princípio geral, no sentido de que nós devemos ouvir todas as pessoas, mas contém também um ensino mais específico, que é o de ouvirmos a palavra pura e santa de Deus. De forma geral, nós cristãos devemos ser bons ouvintes em todos os nossos relacionamentos, seja no contexto familiar, seja no contexto eclesiástico, aqui no âmbito da igreja local, ou lá fora na sociedade. Nós cristãos devemos sempre ser bons ouvintes. Há muitos textos que ensinam essa verdade e há muita sabedoria, irmãos, nesse texto de Tiago, nesse ensino de Tiago. A família, a igreja e a sociedade seriam muito melhores se as pessoas fossem mais prontas para ouvir e tardias para falar e para se irar. Meus irmãos, muitas lágrimas são derramadas, muitas famílias são destruídas, muitos casamentos acabam em divórcio, muitas igrejas são divididas, muitas vidas são ceifadas, muitas tragédias acontecem o tempo todo nos lares, na igreja e no mundo, porque as pessoas não são prontas para ouvir. Elas são prontas para falar e são prontas para se irar, mas elas não são prontas para escutar. E nós, filhos de Deus, devemos ser prontos para escutar. Veja, quando você é dominado pela ira, e você decide fazer justiça e sai falando tudo que vem à sua mente, você está usurpando o lugar de Deus. Fazer justiça, irmãos, nas adversidades é prerrogativa de Deus. Veja o que diz Provérbios 20, verso 22. O texto diz assim: não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. 1 Pedro 2, versos 21 a 23, Pedro está falando sobre Jesus Cristo, e Pedro diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus Cristo, nosso Senhor, que não tinha pecado, que era o Deus encarnado, quando Ele foi humilhado, Ele não fez justiça por si mesmo. Ele entregou a sua causa, a sua vida, àquele que julga justamente. Ele entregou a sua causa ao Deus Pai. No verso 20 aqui, Tiago nos diz a razão por que nós não devemos nos irar rapidamente. Ele diz que é porque a ira do homem não produz ou não opera a justiça de Deus. Quando você se ira e tenta resolver o problema por conta própria, Deus não se coloca ao seu favor. Deus não assume para resolver a sua causa. Guarde isso com você. Quando a ira se acende, quando a ira sobe ao seu coração, não é o momento de você falar. É o momento de você se calar, ponderar, refletir sobre a questão e apaziguar a ira do seu coração.
É o momento de você acabar com a sua ira. Porque, irmãos, a sua palavra, você é senhor das suas palavras quando elas estão com você, quando elas estão guardadas no seu coração. Mas depois que elas saem da sua boca, você não tem mais controle sobre elas. Você não as domina mais, elas se tornam o seu senhor. E quando você fala o que quer, você machuca, você fere, você destrói todos os que estão à sua volta. Então nós devemos sempre, irmãos, ser prontos para ouvir e apaziguarmos a ira do nosso coração. Provérbios 10, 19 diz assim: na multidão de palavras não falta pecado, mas o homem que modera os seus lábios, o homem que pensa antes de falar, ele é sábio. Provérbios 29, 20, está escrito: tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. E em Mateus 12, 36 e 37, Jesus disse: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. Como filhos de Deus, meus irmãos, nós precisamos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. E há dois extremos aqui que nós temos que evitar, dois cuidados que nós devemos ter. Nós não devemos explodir em ira e ferir todos os que estão à nossa volta, mas nós também não devemos guardar a ira no nosso coração, porque nós estamos destruindo a nós mesmos. Nas adversidades, nos momentos de ira, nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão, refletir sobre a questão e apresentar diante de Deus para que Ele retire a ira do nosso coração. Sejamos sempre prontos para ouvir. Mas como eu disse, irmãos, esse ouvir aqui traz também uma ideia mais específica, que é a de ouvirmos a palavra de Deus. Veja a transição aí que há do verso 18 para o verso 19. Ele diz que, no verso 18, que Deus, segundo a sua vontade, nos gerou pela palavra da verdade. E no verso 19 ele diz: portanto, todo homem seja pronto para ouvir a palavra de Deus. Ele nos gerou pela palavra, portanto devemos ser prontos para ouvir a palavra. No versos mais adiante aí, essa ideia também está nos versos 23 e 25. No verso 23 ele diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, aqui ele está dizendo que nós não devemos ser meros ouvintes, mas a ideia de ser ouvinte está presente aqui. E no verso 25 ele diz que devemos atentar bem para a lei perfeita da liberdade, que é a palavra de Deus, e nisso perseverar, não sendo ouvinte esquecidiço. Mais uma vez a ideia de ouvirmos a palavra está presente. Portanto, nós que fomos salvos pela palavra, nós devemos estar sempre prontos para ouvir a palavra de Deus. E ouvir prontamente, irmãos, não é ouvir de qualquer maneira. Ouvir prontamente não é ouvir enquanto a gente mexe, por exemplo, no WhatsApp. Você já fez isso alguma vez? É ouvir com muita atenção. Muita atenção. É isso aí. Ouvir prontamente, estar pronto. Não é ouvir olhando para o relógio para saber se falta muito para acabar o culto. Já fez isso alguma vez? Não é ouvir levantando toda hora para beber água ou ir ao banheiro. Nós podemos fazer isso, mas às vezes eu tenho a impressão que nós fazemos mais do que é necessário. Na hora que o Abri estava subindo para começar a direção do culto, eu passei por ele e falei: vou correr no banheiro, porque daqui a pouco eu tenho que exortar os irmãos, então eu tenho que ir antes de começar. Então, irmãos, não é isso. Não é ouvir conversando com o irmão ao lado, e com muita frequência nós fazemos isso. Às vezes é necessário, irmãos. Mas na maioria das vezes não é necessário. Na maioria das vezes nós podemos deixar para depois, mas não o fazemos. Isso revela que o nosso coração muitas vezes retém uma certa indiferença à palavra de Deus, ao que de fato é essa palavra. Ouvir prontamente, irmãos, como o Salomão disse aqui, é ouvir com atenção, é ouvir pronto, é ouvir com entusiasmo, é ouvir com alegria, é sermos desejosos de ouvirmos a palavra de Deus.
É virmos para o culto ansiosos. O que será que Deus vai me falar hoje por meio da sua palavra? Eu não vejo a hora de aprender. Isso é ouvir prontamente. Essa é a atitude que nós devemos ter diante da palavra de Deus. Em Deuteronômio 31, versos 12 e 13, Deus, por intermédio de Moisés, ele nos mostra a importância tremenda que há em ouvirmos a palavra de Deus. Deus diz assim, em Deuteronômio 31, versos 12 e 13, ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E os seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides passando o Jordão para a possuir. É por intermédio da palavra de Deus, irmãos, que nós e que os nossos filhos vamos aprender a temer ao Senhor e obedecer a sua palavra. Em Atos 10, 33, o relato de Pedro. Pedro tem uma visão que ele deveria ir até a casa do gentio Cornélio para pregar a ele a palavra de Deus. Cornélio tem uma visão também que ele deveria chamar Pedro para ir até a sua casa. Cornélio chama Pedro, Pedro vai, e quando Pedro chega lá, Cornélio diz, Pedro, eu logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Essa é a consciência, irmãos, que nós devemos ter, que estamos todos diante de Deus para ouvirmos a palavra de Deus. E nós devemos ter o mesmo sentimento e atitude de Cornélio. Quando viermos para a casa de Deus, ouvirmos a sua palavra, vamos chamar todos para vir conosco. Vamos todos, porque é Deus quem vai falar naquele lugar. Em segundo lugar, irmãos, a nossa segunda atitude para com a palavra de Deus é a de receber mansamente a palavra. Está no verso 21. Podem anotar, crianças, receber mansamente ou humildemente. No verso 21 ele diz, por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Nós temos aqui, irmãos, para os irmãos aí que gostam de português, se eu errar não me corrijam, corrijam no privado depois. Mas nós temos aqui um imperativo e um gerúndio juntos. O imperativo é uma ordem, né? E o gerúndio é ando, endo, indo. O gerúndio é um verbo que expressa uma ação em andamento, algo que deve acontecer progressivamente. E sempre que nós temos um imperativo e um gerúndio juntos, o imperativo é a ordem que nos diz o que devemos fazer, e o gerúndio ele nos mostra como fazer o que devemos fazer. Então a ordem é o que devemos fazer e o gerúndio é como fazer o que devemos fazer. A ordem que nós temos aqui é de recebermos com mansidão a palavra em nós enxertada. Ele diz aí, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Receber com mansidão é acolher a palavra com submissão. É acolher a palavra sem resistência, sem endurecer o coração, sem se irar contra a palavra. É acolher a palavra sem autodefesa, sem ficar retrucando no coração a palavra de Deus. Isso é receber com mansidão ou com humildade a palavra de Deus. E veja, certamente você não vai abrir a boca e dizer assim, Deus, eu estou irado com o Senhor. Eu estou irado com a sua palavra, o Senhor está sendo radical demais, não precisa de tanta coisa. Eu acredito que você não vai ter a ousadia de fazer isso. Mas será que às vezes em seu íntimo você não se ira e fecha o coração para a palavra de Deus? Será que às vezes você não cria barreiras no momento em que está ouvindo a palavra? Será que às vezes seu coração não fica criando argumentos para amenizar o que a palavra está dizendo? Ou até mesmo para mudar o sentido do que a palavra de Deus diz? Porque você não está disposto a obedecê-la? Receber com mansidão, irmãos, é permitir
que a palavra te corrija, que a palavra te confronte e que ela transforme a sua vida. Isso é receber a palavra com mansidão. Mas agora, como fazer para receber mansamente a palavra de Deus? Ele diz aí no início do versículo: por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Ou seja, para recebermos mansamente a palavra de Deus, nós precisamos preparar o nosso coração. Nós devemos limpar o nosso coração, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, para que ele esteja apto para receber a palavra de Deus. Imundícia aqui diz respeito a qualquer impureza que contamina o nosso coração e prejudica ou impede que a palavra seja recebida. E superfluidade de malícia, irmãos, essa palavra superfluidade, ela significa tanto resíduos como também acúmulo. Então é resíduos de maldade ou acúmulo de maldade. A ideia aqui é que nós devemos nos livrar de toda impureza, tanto dos resíduos de maldade que ainda permanecem em nós, mesmo depois de salvos. Isso diz respeito à nossa natureza pecaminosa. Mesmo depois de salvos, nós sabemos muito bem que há resíduos de maldade em nós e por isso nós muitas vezes pecamos contra Deus e somos tentados ao pecado. Como também dos pecados, é rejeitar os pecados que dia após dia vão se acumulando em nossa vida. Precisamos rejeitar tudo isso, preparando assim o nosso coração para receber com mansidão a palavra de Deus. O que Tiago está nos ensinando aqui é o mesmo que Jesus ensinou na parábola da semente em Mateus capítulo 13. Jesus disse que o semeador, ele saiu a semear, e os irmãos se lembram que a semente ali é a palavra de Deus. E parte da semente, ela foi semeada junto do caminho. Junto do caminho é aquele coração que é endurecido. Outra parte da semente foi semeada em pedregais. É aquele coração que é superficial. Outra parte da semente foi semeada entre espinhos. É o coração que é dividido. Nenhum desses três solos está apto para que a semente frutifique. E eles não deram fruto para Deus. Mas outra parte da semente foi semeada em boa terra. Boa terra é o coração preparado, receptivo. O coração que está apto para receber a palavra de Deus. É o coração que veio preparado não apenas para ouvir prontamente, mas também para receber a palavra de Deus e dar frutos para a glória de Deus. E Tiago continua aí no final do verso e ele diz que devemos receber essa palavra, a qual pode salvar as vossas almas. Vejam, no versículo 18, Tiago nos ensina que nós já fomos gerados, já fomos salvos pela palavra. Palavra da verdade. Mas aqui no versículo 21 ele ensina que nós devemos receber com mansidão a palavra porque ela pode salvar as nossas almas. Como que nós podemos entender essa aparente contradição aqui? Nós já fomos salvos pela palavra da verdade ou nós ainda seremos salvos pela palavra da verdade? Nós precisamos lembrar, irmãos, que a nossa salvação ela acontece em 3 tempos. Ela acontece no passado, no presente e no futuro, ou 3 etapas, 3 estágios. A justificação, a santificação e a glorificação. No passado nós experimentamos a justificação. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e depositamos a nossa fé em Jesus, Deus nos declarou justos. Deus declarou no céu que por conta da justiça de Cristo imputada a nós, nós agora também somos justos. E na justificação, nós fomos salvos da culpa e da condenação do pecado. Então nós já fomos salvos, é um ato que já aconteceu uma única vez e não se repete. No presente, nós estamos experimentando a santificação. E à medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, meditando nela, ouvindo a pregação do Evangelho e colocando em prática aquilo que nós temos aprendido mediante a palavra, nós estamos dia após dia sendo salvos do poder do pecado.
O pecado, Paulo diz em Romanos 6, que ele não tem mais domínio sobre nós, ele não nos domina mais, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Todavia nós sabemos que ele ainda exerce influência em nossa vida, ele ainda exerce um grau de poder em nossa vida. E é nesse processo de santificação que nós estamos sendo, dia após dia, por meio da palavra de Deus, salvos da influência ou do poder do pecado. De tal forma que hoje eu tenho que ser mais santo do que eu fui ontem. Amanhã eu preciso ser mais puro do que eu sou hoje. E essa é uma obra que a palavra de Deus realiza em nossa vida. E no futuro, irmãos, nós vamos experimentar a glorificação. Nós que fomos salvos e santificados pela palavra de Deus, ao encontrarmos com o Senhor Jesus, receberemos dele um corpo glorificado. E nesse corpo glorificado, nós estaremos completamente salvos da presença do pecado. O pecado não irá exercer mais nenhuma influência sobre as nossas vidas. Então, resumindo, no passado nós fomos justificados e na justificação nós fomos salvos da culpa e da condenação do pecado. No presente nós estamos sendo santificados e na santificação estamos sendo salvos do poder do pecado e no futuro nós seremos glorificados e na glorificação nós seremos salvos da presença do pecado. E tudo isso Deus opera em nós mediante a sua palavra. Por isso nós devemos receber mansamente ou humildemente a palavra de Deus em nós enxertada. E a nossa terceira atitude diante da palavra de Deus é praticar constantemente a palavra. Está aí no verso 22. Vai do verso 22 até o final, mas eu vou ler o verso 22 e vou falando dos outros depois. Então vamos lá, crianças. Primeiro nós devemos receber prontamente. Isso aí, ouvir. Eu errei e estou culpando ele. Né? O irmão está pregando e não sabe, né? Ouvir, receber e praticar constantemente. Então vamos ver esse terceiro ponto agora. Depois de ensinar que nós devemos ouvir prontamente e receber mansamente a palavra, Tiago mostra agora que a nossa terceira atitude deve ser a de praticar constantemente a palavra de Deus. Ele diz no início do verso, e sede cumpridores da palavra. Essa expressão sede cumpridores da palavra, ela significa uma ação contínua. É algo que é constante, é um hábito na vida da pessoa. É algo que é próprio da pessoa, que ela pratica constantemente. Não é fazer uma única vez. Não é praticar, obedecer a palavra de vez em quando, não. É ser continuamente um praticante da palavra de Deus. Tiago diz, e sede cumpridores ou praticantes contínuos da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. É muito provável, irmãos, que Tiago tivesse em mente aqui o ensino de Jesus em Mateus 7, verso 21. Mateus 7, 21, Jesus disse, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, que pratica, que opera constantemente a vontade do meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, se você é um cristão que ouve a palavra, mas que não a coloca em prática continuamente, dia após dia, você está enganando a si mesmo. Você precisa reavaliar, fazer um autoexame e reavaliar se a sua fé é de fato uma fé verdadeira. E eu não estou dizendo, irmãos, que nós sempre vamos acertar, que nós sempre vamos fazer. Estou dizendo que é próprio do cristão viver na prática da obediência à palavra de Deus. Nós vamos errar, mas o erro tem que ser um erro de percurso, um tropeço, um acidente. A nossa vida prática deve ser continuamente em obediência à palavra de Deus. Paulo diz em Efésios que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras a qual Ele preparou para que andássemos nelas. Agora, do versos 23 a 25, Tiago vai fazer aqui um contraste
entre o ouvinte negligente, que é aquele que ouve, mas não pratica a palavra, e o ouvinte que é obediente, que é praticante. Veja aí comigo os versos 23 a 25. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Veja, o ouvinte negligente, Tiago diz, é como um homem que contempla o seu rosto ao espelho, mas ele não faz nada a respeito, ele vai embora e se esquece de como era. Imagine-se diante do espelho, você está diante do espelho, para que você usa o seu espelho? Você olha o seu cabelo, você vê se os dentes estão limpinhos, se o brinco está legal, se a maquiagem está boa, se a roupa está tudo ok, antes de sair para a rua, não é verdade? Ou você olha lá e vê que está o cabelo todo bagunçado, a maquiagem borrada, dente meio amarelado e você sai assim mesmo. Você faz isso? Eu acredito que não. Da mesma maneira, irmãos, nós precisamos ter uma atitude correta diante da palavra de Deus. A palavra de Deus é o espelho que mostra as nossas mazelas. A palavra de Deus é o espelho que mostra os nossos pecados. É ela que revela o que nós temos que mudar e como nós devemos viver nesse mundo. É por meio da palavra de Deus. Os espelhos antigos, eles não eram de vidro como são os de hoje. Os espelhos antigos, eles eram de metal e eles precisavam ser polidos regularmente. Portanto, a pessoa ela não conseguia ver com muita nitidez o que precisava mudar exteriormente. Ela olhava, mas era um espelho meio opaco. Não conseguia ver, ela tinha que prestar muita atenção. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela mostra claramente a nossa aparência externa. Ela mostra claramente quais são as atitudes externas que nós devemos mudar na nossa vida. Os nossos hábitos, aquilo que nós estamos praticando que não deveríamos praticar, bem como que não estamos praticando e deveríamos praticar. A palavra de Deus nos mostra claramente isso. Nos espelhos atuais, que são melhores do que os espelhos antigos, nós até conseguimos ver com clareza a nossa aparência externa, mas não passa disso. É só a aparência externa, é só casca, e mudar só a casca não adianta, espiritualmente falando. Mas a palavra de Deus, irmãos, Hebreus 4:12 diz que ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Portanto, nós não podemos ser negligentes diante da palavra. Nós não podemos simplesmente ouvir a palavra, ler a palavra, ouvir a pregação do Evangelho e depois esquecermos e irmos embora sem fazermos nada a respeito. Nós precisamos ouvir e sermos praticantes da palavra de Deus. Mas ele fala também sobre o ouvinte que é praticante. O ouvinte praticante, aí no verso 25, Tiago diz que é aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra. Aqui está a atitude que nós devemos ter diante da palavra de Deus. Atentar bem para a palavra, irmãos, é muito mais do que apenas ouvir e receber de qualquer maneira. Voltando aos espelhos antigos, eles geralmente ficavam em posição horizontal sobre a mesa, e para que a pessoa pudesse ver o seu reflexo com nitidez, ela precisava curvar-se e olhar para baixo atentamente. A ideia aqui é que atentar bem para a palavra é você se curvar diante dela e olhar profundamente a palavra, e não de modo superficial. É quando você
está na sua casa fazendo a sua leitura, o seu devocional, você não fazer uma leitura apressada, uma leitura de qualquer maneira, só para ficar com a consciência tranquila, para dizer para Deus que naquele dia você leu a Escritura. Não, é você ler atentamente, deixar a palavra te examinar, meditar nessa palavra, para que ela de fato transforme a sua vida e você viva de acordo com ela. É ouvir com disposição a pregação do Evangelho. Isso é atentar bem para a lei perfeita. É vir para o culto e estar ansioso, como eu disse, atento à pregação da palavra de Deus. É ter um sincero desejo de aprender e também de colocar em prática aquilo que tem aprendido. Observe que Tiago se refere à palavra aqui como a lei perfeita da liberdade. Isso significa que a palavra de Deus ela é perfeita e, portanto, nós podemos confiar nela. Ela é a lei perfeita da liberdade. E isso significa que ela não nos escraviza. Pelo contrário, por meio dela que nós somos libertos. Libertos do pecado e libertos da condenação eterna. Não fosse, irmãos, a palavra de Deus, todos nós estaríamos perdidos, cativos do pecado e eternamente condenados. Mas por meio dessa palavra, Deus nos salvou e tem nos santificado e nos libertado a cada dia. No final do versículo, Tiago diz que aquele que pratica constantemente a palavra, ele será bem-aventurado no seu feito. Aqui ele está provavelmente ecoando o ensino do Salmo 1. No Salmo 1, versos 1 a 3, Tiago diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Assim ele será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Esse é o homem que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Para concluir, nos versículos 26 e 27, Tiago vai fazer agora um contraste entre a religião falsa e a religião verdadeira, mostrando como funciona na prática tudo que ele ensinou até aqui. Ele vai fazer um resumo agora de tudo que ele ensinou, mostrando que há aqui uma religião falsa e uma religião verdadeira. No versículo 26, veja comigo, ele diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Nesse versículo, Tiago volta ao que ele ensinou nos versículos 19 e 20. Nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. E ele mostra que o crente que não domina a sua língua, mas usa a língua para ferir as pessoas ou para se queixar diante da palavra de Deus, esse crente tem uma religião falsa, uma religião vã. E no versículo 27, ele diz: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Nesses versículos, Tiago volta ao que ele ensinou nos versículos 23 ao 25 e mostra que a religião verdadeira, ou o crente verdadeiro, eles se manifestam através do nosso... Nós manifestamos que somos crentes verdadeiros e que temos uma religião verdadeira através do nosso amor ao próximo e do nosso amor a Deus, é sendo praticantes de fato da palavra. Do nosso amor ao próximo, quando em obediência à palavra de Deus, nós visitamos os órfãos e as viúvas em suas tribulações. É colocar em prática a palavra, servindo os irmãos, servindo a igreja de Deus, servindo aqueles que têm necessidades. E do amor a Deus, quando em obediência à sua palavra, nós nos guardamos incontaminados do mundo. Nós rejeitamos toda superfluidade de malícia e guardamos-nos incontaminados do mundo. Vivemos uma vida justa, reta, santa diante de Deus. Tudo isso, meus irmãos, só é possível se diante da palavra de Deus
nós tivermos as atitudes de ouvir prontamente, receber mansamente e praticar constantemente a palavra de Deus. Amém? Vamos orar agradecendo. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco mediante ela, aplique-a por teu Espírito ao nosso coração. E não permita, Senhor, que ao sairmos daqui sejamos ouvintes esquecidiços, mas ajuda-nos de fato a sondarmos o nosso coração por intermédio da palavra do Senhor, que de fato nos examine e nos mostre as nossas mazelas e também aquilo que nós devemos fazer em obediência a Ti. E a de fato colocarmos em prática, Senhor, no nosso viver diário. Que nós não sejamos negligentes, ó Deus, mas prontos para ouvirmos prontamente, recebermos mansamente e para praticarmos, Senhor, constantemente. Que o Senhor nos dê essa graça e esse poder necessário pelo Teu Espírito, em o nome de Jesus. Amém.